Valentina tinha apenas 7 anos, mas seus olhos pareciam ter vivido o dobro do tempo. Pequenos, escuros e atentos, refletiam a dureza de uma infância que não tinha espaço para bonecas novas, tablets ou aniversários com bolo. Sua casa era um quartinho apertado, com paredes descascadas, um colchão no chão que dividia com a mãe e um armário improvisado com caixas de papelão. Mas era ali, naquele espaço humilde e silencioso, que ela aprendia todos os dias o que era amor. Não o amor de filmes ou contos de fadas, mas o amor real, aquele que enfrenta a fome e ainda sorri. Sua mãe, Isadora, era tudo o que ela tinha. Uma mulher de voz suave, mãos calejadas e olhar cansado, mas firme. Fazia faxinas de dia e embalava lanches à noite. Já tinha sido rejeitada em dezenas de entrevistas por não ter curso superior, não se encaixar no perfil da empresa, ou simplesmente por ser mãe solteira. Mas não reclamava. Só dizia que tudo bem, que amanhã tentaria de novo. Valentina cresceu ouvindo sua mãe sussurrar preces baixinho antes de dormir, pedindo forças a Deus para não desistir. Cresceu vendo-a remendar o mesmo vestido várias vezes, esconder as lágrimas enquanto contava moedas para o pão e dizendo que não estava com fome só para deixar a filha comer o último pedaço. E mesmo tão pequena, Valentina entendia. Aprendeu cedo a interpretar silêncios, a notar quando a geladeira estava vazia, a fingir que o presente da escola era feito à mão porque é mais bonito assim, quando na verdade não tinham dinheiro para comprar nada. Mas apesar de tudo, Valentina sorria. E sorria com verdade. Sorria porque, mesmo na escassez, havia algo que nunca faltava naquela casa: afeto. Sua mãe fazia cafuné toda noite, contava histórias inventadas e dizia com firmeza: "Você ainda vai mudar o mundo, minha filha, porque você é luz, e ninguém apaga a luz que vem de Deus." E Valentina acreditava. Acreditava tanto que naquela manhã, ao ver a mãe suando em febre, deitada, pálida e ofegante, algo dentro dela se acendeu como uma chama teimosa. Enquanto outras crianças da sua idade estariam desenhando ou assistindo desenho animado, ela olhou para o envelope com o currículo da mãe e disse em voz baixa: "Então eu vou por você, mamãe. Eu vou tentar." E saiu pela porta como quem carrega não só um papel nas mãos, mas o destino da mulher mais importante de sua vida. Valentina caminhou quase 1 hora até o prédio da MillerTech. Tinha recusado a ajuda da vizinha porque não queria dar trabalho, e o dinheiro da passagem não existia. Foi contando as placas, perguntando aos poucos adultos que paravam para ouvi-la e observando os números nos prédios até encontrar o enorme edifício espelhado no centro da cidade. Era imenso, alto como um castelo de vidro, reluzente sob o céu nublado. Do lado de fora, engravatados iam e vinham com passos rápidos, celulares no ouvido, pastas nas mãos. Valentina parou por alguns segundos diante da porta giratória, respirou fundo e se encheu de coragem. Com o envelope apertado entre os dedos pequenos, entrou. Assim que atravessou o saguão, sentiu os olhos de dezenas de pessoas se voltarem para ela. Não era comum uma criança ali, muito menos uma criança de vestido desbotado, com os cabelos presos de qualquer jeito e uma expressão tão decidida quanto vulnerável. A recepcionista, uma mulher elegante e séria, foi a primeira a se levantar. "Oi, mocinha, você está perdida?" Valentina balançou a cabeça, séria. "Não, senhora. Eu vim trazer o currículo da minha mãe. Ela tinha entrevista aqui hoje, mas está doente. Por favor, é muito importante." A recepcionista ficou desconcertada por alguns segundos. Depois, esboçou um sorriso sem graça. "Ah, querida, infelizmente isso não é como escola, sabe? A entrevista é com a pessoa que foi chamada. Mas ela é muito boa, é séria, trabalha bem e só está doente hoje. Amanhã já melhora. Por favor, moça, eu só preciso entregar o currículo para o dono. Só isso." "O dono? Você quer falar com o senhor Peter?" "Sim." A mulher olhou ao redor, procurando apoio em outros funcionários,
que cochichavam e observavam de longe. Querida, o Sr. Peter não atende sem agendamento. Ele é ocupado. E hoje tem muitas reuniões. Valentina abaixou os olhos por um instante. Depois, caminhou até um banco próximo da recepção, sentou-se com as pernas balançando e disse: "Então eu espero." E ficou ali, imóvel, com um envelope no colo, o olhar fixo na porta do elevador. O tempo passou. 1 hora, 2, 3. Funcionários entravam e saíam. Alguns riam, outros tiravam fotos discretamente da menina sentada. Uma estagiária chegou a oferecer um copo d'água. Um dos seguranças tentou gentilmente convencê-la a ir embora. Mas ela recusava com educação. Minha mãe sempre diz que a gente não desiste fácil. Lá no alto do prédio, Peter terminava uma reunião quando sua secretária entrou na sala, visivelmente desconcertada. "Senhor Cavallini, desculpe interromper, mas há uma menina na recepção. Ela está aqui há mais de 3 horas. Diz que precisa falar com o senhor. Não quer ir embora de jeito nenhum." Peter franziu a testa. "Uma criança?" "Sim. Veio trazer o currículo da mãe. Disse que a mãe ficou doente e que não podia faltar à entrevista." Peter parou de mexer nos papéis. O silêncio se instalou por alguns segundos. "Uma menina veio sozinha entregar um currículo?" "Sim, senhor. E está firme lá. Não chora. Só espera." Ele levantou-se sem dizer mais nada. Assim que desceu do elevador e cruzou o saguão, Peter avistou Valentina. Pequena, sentada, com os pés balançando no banco e os olhos atentos a cada movimento. Quando ela o viu, levantou-se de imediato, segurando o envelope com as 2 mãos. "O senhor é o dono?" "Sou sim. Você que é a Valentina?" Ela assentiu, estendendo o envelope. "É o currículo da minha mãe. O nome dela é Isadora. Ela tinha entrevista hoje, mas ficou doente. Muito doente mesmo. Mas ela é boa, moço. Muito trabalhadora. Por favor, dá uma chance para ela." Peter pegou o envelope lentamente. O papel estava um pouco amassado, mas dava para ver que fora manuseado com carinho. Ele olhou para a menina, para os olhos decididos e maduros demais para a idade. E então, algo dentro dele cedeu. "E você veio sozinha?" "Vim. A gente mora longe, mas eu consegui chegar." Ele respirou fundo, engoliu seco. Havia anos que não sentia aquele nó na garganta, aquele aperto no peito. "Por que você fez isso, Valentina?" Ela respondeu com uma simplicidade devastadora. "Porque ela nunca desiste de mim. E eu também não vou desistir dela." Os olhos de Peter encheram-se de lágrimas. Ele abaixou o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno diante de alguém. Pequeno diante da coragem de uma criança. "Venha comigo." E com a mão estendida, levou Valentina pela primeira vez ao topo daquele prédio. E, ao mesmo tempo, deu os primeiros passos para mudar não apenas o futuro da mãe dela, mas o dele também. Na manhã seguinte, Isadora ainda estava fraca, com os olhos fundos pela febre da noite anterior. Mal havia conseguido dormir, se revirando na cama, preocupada com Valentina, sem saber sequer onde a filha estava. Quando a menina voltou para casa, já no início da noite, a encontrou sentada à beira da cama com um sorriso tímido e o rosto pálido. "Mãe, eu fui até a empresa. Entreguei o currículo. E falei com o dono." Isadora arregalou os olhos. "Como assim? Você... O quê?" "Eu esperei. Até ele aparecer. E ele me ouviu. Ele disse que ia ajudar." A mãe tentou levantar, assustada, mas a fraqueza não deixou. Lágrimas começaram a escorrer. "Meu Deus, minha filha. Você foi sozinha? Podia ter acontecido alguma coisa." Valentina abraçou a mãe com força. "Mas aconteceu uma coisa boa, mãe. Eu sei que vai dar certo agora." E deu. Na manhã seguinte, a campainha da casa soou às 8 horas. Um carro preto, luxuoso, estacionado diante da pensão. Um motorista desceu com um envelope em mãos e uma pasta de couro elegante. Dentro do envelope, um contrato. Dentro da pasta, todos os documentos necessários para a contratação.
salário acima da média, plano de saúde, auxílio moradia e um bilhete com caligrafia firme: a senhora tem uma filha extraordinária. Espero que aceite trabalhar conosco e gostaria de conhecê-la pessoalmente quando estiver melhor. Peter Cavallini. Isadora ficou sem reação. Por um instante, pensou que era um engano, que haviam confundido, mas não. Era real. Com os olhos marejados e o coração acelerado, apertou Valentina nos braços e repetiu baixinho: Você é meu milagre, filha. Você é o anjo que Deus me mandou. Na semana seguinte, recuperada e já com o uniforme da empresa ajustado no corpo, Isadora subiu até o último andar da Miller Tech. O coração parecia bater dentro da garganta. Peter estava à sua espera, em pé, diante da grande janela que dava vista para a cidade inteira. Quando ela entrou, ele se virou. Eu sorriu. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Isadora tentou falar, mas sua voz embargou. Os olhos se encheram. Eu nem sei o que dizer, Sr. Peter. A atitude do senhor foi tão generosa. Não foi generosidade, Isadora. Foi justiça. Sua filha me mostrou uma força que poucas pessoas têm. E depois que li seu currículo, vi que você é exatamente o tipo de pessoa que quero ao meu lado. Ela se sentou à sua frente e os dois começaram a conversar. Não sobre números, não sobre tarefas, mas sobre vida. Peter ouviu como ela havia sido rejeitada, como passava noites cuidando da filha mesmo exausta, como nunca tinha tempo para si mesma. E quanto mais ela falava, mais ele se calava. O homem acostumado a lidar com cifras e decisões de milhões, se viu tocado por histórias de filas no posto de saúde, calos nas mãos e o orgulho de fazer tudo sozinha. Com o tempo, Peter passou a acompanhar de perto o trabalho de Isadora. Mas mais do que isso, passou a observar como ela fazia tudo com leveza, como tratava os colegas com respeito, como sorria até nos dias difíceis. Aquilo o desarmava. Valentina também passou a frequentar a empresa ocasionalmente, sempre recebida com carinho por todos. Peter se encantava ao vê-la correr pelos corredores, contando histórias e dando abraços espontâneos. Num fim de tarde, ao ver Isadora sentada na copa da empresa, sozinha, tomando café, ele se aproximou. Posso me sentar? Claro. Ficaram alguns segundos em silêncio. Depois, Peter disse: Há muito tempo, eu não me sentia assim. Como se algo fizesse sentido de verdade. Eu? Ela riu, tímida. Eu só estou aqui porque a minha filha tem mais coragem do que eu. Não. Você está aqui porque é uma mulher incrível. Eu não estou falando como patrão, Isadora. Estou falando como homem. Ela se calou. Seus olhos se encontraram. Foi ali que tudo começou. Os dias passaram, e o que era admiração virou afeto. Peter passou a levá-las para almoçar. Às vezes aparecia com livros escolares para Valentina, outras com flores simples para Isadora. Ele nunca forçou nada. Apenas esteve presente. Mostrou que via valor nela muito além do cargo ou do passado. Isadora, a princípio, resistiu. Tinha medo. Achava que era apenas gratidão. Achava que eram mundos diferentes. Mas com o tempo, percebeu que não era. Ele sabia ouvir. Sabia respeitar. E sabia, acima de tudo, amar sem julgamentos. Num fim de tarde chuvoso, enquanto Peter levava Isadora e Valentina em casa, a menina, meio sonolenta no banco de trás, soltou: Mamãe, você gosta do tio Peter, né? Isadora sorriu, encabulada. Peter também riu, nervoso. Eu gosto muito de vocês duas, Valentina. Isadora olhou para ele. E eu gosto de você, Peter. Muito mais do que imaginei que seria possível de novo. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã em que Valentina entrou sozinha na empresa. 6 meses que pareceram uma vida inteira. Isadora já era mais do que uma funcionária exemplar. Era presença constante nos corredores, querida por todos, e agora ocupava uma posição de confiança próxima à diretoria. Mas, acima de tudo, era alguém que, dia após dia, ocupava mais espaço no coração de Peter. Valentina, por sua vez, florescia. A escola particular,
o acompanhamento psicológico gratuito oferecido pela empresa, as novas amizades. Tudo fazia com que a menina, antes tão acostumada com privações, passasse agora a conhecer o que era viver, com dignidade, com alegria. E numa noite calma de primavera, ao voltarem de um passeio no parque, Peter pediu para subir com elas. Valentina, animada, correu para o pequeno quintal dos fundos para alimentar a cadelinha que haviam adotado semanas antes. Peter ficou na cozinha, observando Isadora secar a louça com o avental floral. "Você é tão linda", ele disse de repente, quase num sussurro. Ela sorriu, surpresa. Abaixou os olhos, tímida. "Peter, não, espera. Deixa eu falar." Ele se aproximou, com o olhar firme, mas vulnerável. "Eu não sou o homem mais simples do mundo. Já cometi muitos erros. Já me perdi entre negócios, fama, vaidade, mas desde que você e sua filha entraram na minha vida, é como se tudo fizesse sentido de novo. Eu descobri o que é amar de verdade, sem pressa, sem medo. Só amar." Ele então tirou do bolso uma caixinha de veludo azul. "Isadora, você aceita se casar comigo?" Ela ficou em choque. Olhou para ele. Olhou para Valentina, que espiava do quintal com os olhos arregalados. Voltou a olhar para ele. E as lágrimas começaram a cair. "Peter, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho estudo, não tenho sobrenome, nem estabilidade. Eu só tenho meu coração. E ele já é seu faz tempo." Peter sorriu emocionado. "Então estamos quites, porque eu só quero isso. Você e a nossa pequena Valentina." Ela assentiu, chorando. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Valentina correu e os abraçou. Aquele foi o momento mais feliz da vida dela. E de todos eles. O casamento foi simples, como eles queriam, mas cheio de significados. Não teve luxos extravagantes, mas teve flores colhidas à mão, teve abraços sinceros, teve gente do bairro inteiro chorando junto. Teve promessas feitas com os olhos e um beijo carregado de tudo o que foi construído com verdade. Peter vendeu parte de seus bens, reorganizou sua vida profissional e se permitiu viver com mais leveza, mais presença. Isadora passou a dirigir projetos sociais dentro da empresa, voltados à inclusão de mães solo no mercado de trabalho. E Valentina? Bem, Valentina cresceu cercada de amor, orgulho e a certeza de que um ato de coragem pode mudar destinos inteiros. Às vezes, é no silêncio da luta de uma mãe que nasce a força de uma filha. E é no gesto inocente de uma criança que o coração mais endurecido aprende a amar de novo. Peter descobriu o valor do amor verdadeiro. Isadora foi finalmente vista e valorizada. E Valentina, a pequena gigante, uniu 2 mundos com a força do seu amor incondicional. Porque quando o destino encontra a coragem, milagres acontecem. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, respira fundo por um instante. Lembra que, mesmo nos dias mais difíceis, pequenos gestos podem transformar destinos inteiros. Quantas Valentinas existem por aí, esperando uma chance? Quantas Isadoras ainda lutam em silêncio, sem serem vistas? E quantos Peters talvez só precisem de um momento de verdade para reencontrar o que realmente importa? Se você acredita na força do amor, na coragem que nasce da dor e na beleza dos reencontros que a vida prepara, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa acreditar outra vez. Aqui, cada história tem alma, e cada alma, uma razão para continuar lutando. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos exclusivos. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!